Neste vídeo, vou te trazer um vídeo repaginado e atualizado de um assunto que fez muito sucesso aqui no canal e ainda desperta muitas dúvidas e desconfianças. Vou te contar a história real por trás da tentativa frustrada de ocupação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, uma operação que envolveu tropas dos Estados Unidos e do Reino Unido, mas que foi eficazmente dissuadida por uma ação coordenada do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Episódio esse que aconteceu no ano de 1993. Curiosamente, essa manobra foi camuflada sob o pretexto de um exercício militar, uma estratégia adotada pelo alto comando do Exército Brasileiro para evitar o alvoroço público. Este episódio é envolto em polêmicas e convido você, espectador, a formar sua própria opinião com base nos eventos que vou relatar. Antes de mais nada, deixe o like e dê a sua opinião sobre o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas interessadas nesse assunto. Fique comigo até o final e descubra todos os detalhes dessa operação desconhecida por grande parte da população brasileira. As fontes estão na descrição do vídeo. No início de 1993, com a posse de Bill Clinton do Partido Democrata como presidente dos Estados Unidos e Al Gore, conhecido por seu fervoroso ativismo ambiental como vice-presidente, inicia-se uma fase de tensão diplomática. Al Gore chegou a declarar que a Amazônia não era de posse exclusiva do Brasil, uma afirmação que acendeu debates acalorados sobre soberania e conservação ambiental. Sob a liderança de Al Gore, surge uma pressão internacional orquestrada na ONU, envolvendo várias nações europeias, que visava pressionar o presidente brasileiro da época, Itamar Franco, a oficializar a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Essa área, além de ser extremamente rica em pedras preciosas, com uma imensa riqueza diamantífera, também possui coríndon, manganês, calcário e urânio, afora mais de 2.100.000 hectares de terras planas agricultáveis, terras melhores que as terras onde plantam soja no Mato Grosso. Com todas essas riquezas, essa região se tornou um polo de atração para inúmeras ONGs estrangeiras. O cerne da questão internacional era obter o reconhecimento de uma nação indígena autônoma naquelas terras pelo governo brasileiro, abrindo caminho para negociações diretas sobre a exploração de recursos naturais com os representantes dessa nova nação. A pressão para demarcar a reserva era intensa e vinha de todas as direções, com a expectativa de que o presidente Itamar Franco cederia. Em resposta a pedidos dos povos indígenas de Roraima, a ONU estava preparada para estabelecer um enclave indígena sob sua supervisão, o que efetivamente criaria a primeira nação indígena do mundo. A presença militar americana e britânica na região tinha como objetivo assegurar essa nova formação territorial, com a Maloca da Raposa Serra do Sol já tendo sido selecionada como capital dessa nação indígena, devido à sua localização estratégica. No entanto, no dia 8 de setembro de 1993, por volta das 17 horas, um piloto civil brasileiro, empregado por uma companhia conhecida como Bolsa de Diamantes, que regularmente transportava compradores de pedras preciosas para a região de Uiramutã, perto da fronteira com a Guiana, se deparou com uma cena de pânico generalizado entre os moradores locais, um claro indicativo de que a situação havia atingido um ponto crítico de tensão. Rumores se espalhavam rapidamente de que o Uiramutã estava sob ameaça de invasão, com um contingente significativo de soldados americanos aproximando-se. Diante dessa tensão, o piloto procurou o sargento da Polícia Militar, líder de um modesto grupamento de 4 militares na região, para compartilhar suas preocupações. O sargento revelou que outro aviador, conhecido por Doné, apelido do piloto Dionísio Coelho de Araújo, havia sobrevoado a área vindo das cachoeiras de Orinduik, no lado do Brasil, e que havia observado do alto um vasto acampamento militar na Guiana, próximo à margem do rio Maú, que marca a fronteira. Doné reportou que um avião de transporte militar estava a caminho, reforçando o contingente. Simultaneamente, a Embaixada do Brasil em Georgetown, capital da Guiana, alertou as autoridades brasileiras sobre a chegada de 2 navios de guerra,
um americano e outro britânico, ao porto local, além de vários helicópteros de transporte voando em direção ao interior do país, cujos propósitos e destinos permanecem incertos. No dia seguinte, o mesmo piloto que havia conversado com o sargento da Polícia Militar convidou-o junto a um capitão do exército recém-chegado de Pacaraima para um voo de reconhecimento. Acompanhado por um sargento e outros militares, o capitão estava na cidade para selecionar um terreno para um novo quartel militar. Curioso e preocupado com os eventos, ele aceitou o convite para o voo. Durante um breve sobrevoo de 6 minutos, a equipe avistou um avião militar desembarcando mais soldados no território guianense. Mantendo-se exclusivamente no espaço aéreo brasileiro, eles fotografaram intensamente a área e o capitão estimou a presença de cerca de 600 soldados, com base no número de barracas visíveis até aquele momento. Neste momento, um avião de transporte militar alçou o voo de uma pista rústica, iniciando uma caçada aérea contra a aeronave que levava os observadores brasileiros. À vista dos mesmos, um soldado armado postou-se na porta lateral. Em resposta, o audacioso piloto civil brasileiro adotou manobras evasivas voando a baixa altitude rumo ao Uiramutã, logrando êxito em escapar da perseguição com destreza. Após a aterrissagem, a multidão que se aglomerava na pista compartilhou notícias sobre a aeronave que sobrevoou a cidade em manobras alarmantes, dirigindo-se posteriormente em direção à Guiana. A ocorrência foi prontamente relatada ao comando do Exército em Brasília, desencadeando uma vasta operação militar disfarçada de exercício de treinamento. O intuito era minimizar as chances de um conflito diplomático e acalmar o temor popular. Uma emissora de TV foi convidada a documentar o evento, que foi batizado de Operação Surumo, simulando preparativos contra uma fictícia ameaça de invasão do Brasil pelo país imaginário de nome Cratênia. Enquanto isso, sob sigilo, uma equipe de precursores paraquedistas foi enviada para identificar o local ideal para a inserção da brigada paraquedista no terreno. Então, sob a escolta de caças F-5 e Mirage 3, aeronaves C-130 Hércules e C-115 Buffalo lançaram cerca de 850 paraquedistas sobre Uiramutã. No solo, rapidamente buscaram posições estratégicas para instalar suas defesas, posicionando metralhadoras e peças de artilharia em pontos elevados, prontos para uma ação tática defensiva. Naquele instante, 600 soldados dos Estados Unidos e do Reino Unido se encontravam posicionados diante de 850 paraquedistas do Exército Brasileiro, separados apenas pelo rio Maú. Paralelamente, operadores de forças especiais atuavam em sigilo, empenhados na tarefa de espionagem do inimigo. Caças AMX e Tucanos sobrevoavam a área em missões de patrulha aérea, prontos para dar suporte aos paraquedistas com ataques ao solo. Enquanto isso, a Força Aérea Brasileira mobilizou um número crescente de militares das Brigadas de Infantaria de Selva da Amazônia para a região. O fluxo de militares era tanto que o modesto aeroporto de Uiramutã mal conseguia acomodar o volume de aeronaves que aterrissaram, trazendo reforços constantemente. Rapidamente, o efetivo brasileiro na área alcançou 5.000 soldados, apoiados por veículos blindados de cavalaria. Paralelamente, foi estabelecida uma zona de exclusão aérea pela Força Aérea Brasileira, com os caças apostos para proibir voos civis, sob a ameaça de serem abatidos. Diante de tal exibição de poderio militar, os Estados Unidos reconheceram que qualquer tentativa de invasão seria catastrófica e resultaria em pesadas baixas entre seus soldados, além da possibilidade de desencadear um conflito similar à Guerra do Vietnã naquela região. Em meio a esses acontecimentos, o presidente Itamar Franco optou por não ratificar a reserva indígena Raposa Serra do Sol, decisão que seria tomada somente anos depois, já no governo do então presidente Lula. Afinal de contas, a Operação Surumo representou apenas um exercício militar, ou tratou-se de uma robusta operação de defesa da Amazônia pronta para repelir uma invasão real. O imaginário, um país chamado Cratênia. Os caças da Força Aérea Brasileira cruzam no céu da Amazônia. Os tanques do Exército entram em posição de combate. 5.000 soldados se preparam para a batalha. O clima